Oi, gente. Eu vou explicar essa atividade para vocês através desse vídeo. Essa atividade é da segunda semana do PET 2, tá? Vocês vão ver que ele tá bem diferentinho, né? Eu quis dar uma mudada aqui, ó, uma aparência mais bonitinha para vocês. Então, nessa primeira sessão, ó, vocês vão escrever o e-mail, tá? De vocês. Aí aqui vai ser a identificação, aí você vai colocar o seu nome inteiro, né, completo. Vai selecionar a turma, tá? E aqui na terceira parte, que é a parte das atividades, tá? Leia com atenção essa aqui, ó, essa atividade deve ser concluída totalmente para ser enviada. Não é possível refazê-la após o envio. Certifique-se de responder todas as sessões e verifique a mensagem de confirmação no envio ao final, do envio ao final. Bons estudos, tá? Então, depois que você leu, né, vocês vão selecionar essa caixinha aqui, ó, li as instruções e confirma o início da atividade, tá? Tem que selecionar aqui. Continuando, questão 1. Então, na questão 1, nós temos aqui, ó, o que vocês acham que é esse texto, né? Onde vocês já viram algum tipo de, esse texto, um tipo de texto parecido com esse em algum outro lugar, né? O título dele, né? As palavras, as duas, são cognatas. Então, vocês conseguem ter um entendimento do que pode estar falando, né? Essas imagens também te ajudam a entender o tema do texto, tá? Aí, passando o olho pelo texto, vocês vão ver algumas palavrinhas bem corriqueiras que vocês usam no dia a dia, né? São siglas, né? Nome de um aparelho bem famoso que muita gente gosta, né? Então, aí depois de você dar uma observada aqui, vocês vão ler, né? Usando, ó, procurando as palavras cognatas, né? Não usem Google Tradutor, tá? Que vai fazer uma bagunça nisso aqui. Porque ainda mais que tem um monte de sigla, ele vai bagunçar tudo, tá? Então, tenta usar, se quiser, por exemplo, pesquisar uma palavrinha, por exemplo, cable, não sei o que é cable, aí vocês pesquisam, mas não coloquem ele inteiro, não, que vai dar uma bagunça aí, tá? Aí, qual é o gênero textual desse texto, né? Então, ó, aí vocês vão selecionar, tá? Qual é o tipo textual? Vocês vão ver qual que é, tá? Qual é a principal função comunicativa do texto, do tipo textual abordado? Vocês vão ver qual que é, tá? Sobre o tipo textual abordado. Então, aí vocês vão ver o que é true, verdadeiro, o que é false, tá? False. Então, vocês vão marcar aqui, tá? Quem é o autor do texto? Quem pode ser o autor do texto? Provavelmente, né? Quem são os prováveis leitores deste texto? O que vocês acham? Considerando a oração Connect your PS4 system to your TV, em qual tempo verbal está conjugado o verbo to connect, né? Esse connect aqui, que tempo verbal que ele tá, né? Qual que é o tempo verbal que geralmente se utiliza nesse tipo de texto, né? Num texto tipo manual de instrução, receitas, propagandas, né? Quais os tipos de textos que tempo verbal a gente utiliza, né? Geralmente é utilizado. Se vocês pensarem aí, vocês podem chegar a uma conclusão, tá? Questão 2. Então, aqui na questão 2, continua abordando o tema do PS4, né? PlayStation 4. Então, aqui, ó, User's Guide, quer dizer, guia dos usuários, tá? Então, aí vocês dão uma olhada, sigam as minhas instruções, não
procurem, não façam tradução inteira em Google Tradutor, tá? Usa a cabecinha, raciocina, porque ele não é difícil de entender, tá? Aí, vamos às perguntas. What are the possible ways to play using the PS4? Então, quais são as maneiras possíveis para se jogar o PS4, PlayStation 4? Tá, vocês vão ver o que fala ali no texto. Quando é quadradinho, aqui ó, na opção quadradinho, é que vocês podem selecionar mais de uma opção, né? Mais de uma resposta verdadeira, tá? Quando é bolinha, é uma opção só. Marque em cada questão qual o número se refere cada um dos passos na sequência dos itens. Então, ó, presta atenção. Aqui tem, ó, os passos, né? De 1 a 4. E aí ele deu os passos de como você vai acessar, vai baixar e vai jogar o jogo que você escolheu. Então, aqui tem vários passos, né? E aqui eles estão em português. Aí vocês vão ver qual passo seria esse aqui, ó. Clicar no botão para fazer o download. Onde ele aparece aqui, entre esses 4, né? Qual que vai ser o passo, tá? Depois, ali, ó, acessar a loja de aplicativos da empresa. Qual passo seria esse? Vai ser o primeiro, segundo, terceiro ou quarto, tá? Escolher um jogo, né? Qual seria esse passo? Fazer compra do jogo e confirmar os dados do pagamento. Então, qual que seria? True or false, verdadeiro ou falso, né? Então, o que eu posso falar que é verdadeiro? Os passos para concluir o download. Se vocês quiserem terminar de ler a frase, é só clicar nela, tá? Em qual tempo verbal está conjugado o verbo to select na oração select PlayStation Store from the content area? Então, selecione, pressione, compre, né? Abra. Que tempo verbal é esse? Tá? É o mesmo tempo verbal daquela outra questão, porque é o manual de instrução, né? Então, que tempo verbal é esse? Qual é a principal característica desse tempo verbal? Descrever ações no passado, transmitir ordens, expressar indecisão, nomear que sejam fenômenos da natureza. Então, vocês vão pensar. Escreva na forma negativa a frase Select PlayStation Store from the content area. Então, ó, essa aqui, né, selecione a loja PlayStation na área de conteúdo. Então, selecione, né? Então, que tempo verbal é esse? Tá? Aí vocês vão pensar, vão procurar como que vai fazer a forma negativa deste tempo verbal, tá? Aí aqui, nessa parte, na parte 6, são questões sobre vocês. What do you prefer? O que você prefere? Practice sports, praticar esportes, play virtual games, jogar jogos virtuais. I like both of them. Eu gosto ambos, né? Ou ambos. Quando é bolinha, você pode selecionar só um, tá? Do you spend too much time watching sports? Você gasta muito tempo assistindo esportes? Então, aí vocês vão responder, tá? Tem que ser no tempo certinho, tá? When do you watch sports or play games? Every day or only on the weekends? Então, quando você assiste jogos ou joga videogame, joga jogos, né? Joga jogos é engraçado, né? Mas é porque para eles não é assim, né? Então, quando que você joga, tá? Every day or only on the weekends? Aí vocês vão selecionar aqui, tá? Do you spend too much time playing virtual games? Você gasta muito tempo jogando jogos virtuais? Vocês vão responder.
Durante esse período de distanciamento social, você tem jogado virtualmente com mais frequência do que antes? E aí? Né? Vocês têm jogado joguinhos aí virtuais mais do que antes? E aí? Durante esse período de distanciamento social, você tem praticado alguma atividade física em casa ou sozinho em outros locais? Vocês vão responder. Acho que uma coisa que eu acho que eu vou pôr aqui, que pode ser que tenha gente que nenhum, né? Neither of them. Você pode pôr assim. I don't, não é isso, don't play and I don't watch porque tem gente que não gosta de nenhum nem outro, né? Então, você pode se responder. Eu não jogo jogos e também não assisto esportes, né? Então, essa é a atividade dessa semana, tá? Façam com carinho, com capricho, tá? E espero que vocês tenham entendido e que façam um bom trabalho.